Sejam todos bem-vindos à nossa aula 27. Hoje a gente vai ver a árvore B. Tá? Então, aqui é o sumário da nossa aula. Vamos revisar alguns tópicos vistos em aulas anteriores e vamos para a árvore B. A gente vai ver definição, inserir e remover. Tá? Vai ser bem mais rápido do que as outras árvores que a gente viu, que é a AVL e a rubro-negra graduada também. Tá? Então, nas aulas passadas a gente viu a árvore binária de busca, tá? Hoje a gente vai pegar uma árvore que não é binária, tá? Mas ela segue o mesmo princípio da busca, né? Que é você ter os menores para o lado esquerdo e ter os maiores para o lado direito, tá? Então a gente vai pegar essa ideia aqui de busca, tá? Mas não binária, tá? Então a gente viu a árvore AVL e vimos a árvore rubro-negra. Também a gente viu a graduada também, eu acho que eu não coloquei aqui, mas a gente viu sim e viu a equivalência entre ela com a rubro-negra, tá? A equivalência entre a árvore graduada e a árvore rubro-negra. Ok, então vamos lá. O que é uma árvore B? A definição. Normalmente a gente coloca a ordem da árvore também, tá? Então é a árvore B de ordem D. Então é árvore B de bola e ordem D de dado. Então, primeira coisa, ela é uma árvore vazia, ou seja, não tem nó nenhum. Aqui, na verdade, a gente não chama de nó, a gente chama de página, tá? Então, cada nó que era lá da AVL rubro-negra, aqui pra a gente vai chamar de página. É, Então, então, se ela não é vazia, então a gente tem que a raiz é folha, ou seja, você tem um nó apenas lá na sua árvore, porque você tem uma folha apenas lá na sua raiz, né? Ou então, ou tem, né, entre dois ou de dois mais um filhos, tá? Depois a gente vai é, perceber melhor um pouco sobre esses numerozinhos aqui, tá? Mas entendam que esse D, que é o número inteiro, né? Você vai pegar ele aqui, ó, e vai multiplicar por 2 e somar mais um, tá? Então, aqui a gente tem a raiz, né? Ou ela não tem filho porque ela é folha. Então, ela não tem filho porque é folha. Ou então ela tem entre dois filhos e 2 D mais um, tá? Então, supondo que o D fosse 10, por exemplo, então ela pode ter dois filhos ou 2 vezes 10 mais um, ou seja, 21 filhos, tá? No caso do D ser 10, tá? Então, só que a gente já percebe de cara que ela não é uma árvore binária, tá? Então, a ideia de você ter vários caras aí, né? A gente vai depois perceber porque que a gente tem essa opção de filhos, é porque essa aqui, diferente lá da AVL e da rubro-negra, lá você tinha uma chave para cada nó, tudo bem? Então, eu vou querer acrescentar o 10. Então, o número 10 ele vai ficar em um nó lá da sua árvore. Aqui não, aqui a gente vai ter vários nós em cada página. Em cada nó da minha árvore B, eu vou ter várias chaves, tá? Então, você pode ter o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, você pode ter várias chaves, tá? Porque qual é a ideia de uso dela? A ideia de uso dela é que ela é tão grande, mas tão grande, que você não consegue colocar ela toda na sua árvore. Aliás, desculpa, a sua árvore inteira na sua memória principal, tá? Na sua memória rápida. Ok? Você consegue só colocar ela inteira lá na sua memória lenta. Então, a ideia é de que você fique com um nó, né, com a página ocupando quase a sua memória principal inteira. Então lembra que a árvore rubro-negra, a AVL, a árvore inteira estava na sua memória principal e você trabalhava com ela lá. Na árvore B, não. É um nó sozinho para estar ocupando quase a sua memória principal toda, tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, todas as folhas, elas estão no mesmo nível da árvore, tá? Então,
por exemplo, né, se eu pegasse ela sendo binária, porque ela pode, né, aqui no caso, você pode ter dois filhos aqui, esses caras aqui, ó, que são as tuas folhas, elas estão no mesmo nível, tá? E isso sempre vai acontecer em uma árvore B. Então você tem a certeza de que toda vida as folhas estão no último nível. Não vai existir folha que está no nível acima do último, por exemplo, né? É, toda página, aí você entenda que página é um nó, tá? Então toda página que não é folha com M chaves tem que possuir, né, M mais um filhos, ok? Então vamos supor que a sua página você tenha, ó, 3 chaves. Então M aqui é igual a 3, tá? Se o M for igual a 3, então você tem que ter obrigatoriamente 4 filhos no caso, que é M mais um, tá? Então 1, 2, 3, 4, ok? Então, do número de chaves que você tem, obrigatoriamente você tem que ter um filho a mais. A raiz, por exemplo, ela é a única que pode ter uma chave. Já já a gente vai entender por quê, tá? Que é definição, na verdade, né? Então, se você tem uma chave lá na raiz, aqui é a tua raiz, tá? Tem o teu nó raiz, tá? Então, se você tem uma chave, você tem que ter obrigatoriamente, né, dois filhos, tá? Então, é o número de chaves que você tem mais um. Tudo bem? Se você tem uma chave, então obrigatoriamente você tem que ter dois filhos. Aqui no caso, nosso M é igual a 1, tá? Vamos lá para a próxima. Toda página que é diferente da raiz possui entre D e 2D chaves, né? Então, eu já falei aqui, ó, que a minha raiz, né, ela pode ter, ó, dois filhos, né? Ela pode ter dois filhos ou mais, né? Você pode, enquanto mais você enche aqui, ó, se você botar mais uma chave, eu tenho que obrigatoriamente botar mais um filho aqui, tá? Aqui são os filhos, né, pessoal? Agora é o seguinte, aqui é a raiz, né? Ó. Tipo, você pode ter dois caras aqui. Então, caras que são diferentes da raiz, né? Então, se você pega um cara aqui que é diferente da raiz, que não é a tua raiz, é, esse cara, obrigatoriamente, ele tem que ter pelo menos, né, D chaves aí. Então, se o D, vamos supor que é igual a 3, então aqui, obrigatoriamente, tem que ter pelo menos três caras aqui, ó, no nó que é diferente da raiz. E, claro, por consequência, ele tem que ter pelo menos 4 filhos. Ok? E o máximo que ele pode ter de chaves é 2D. Então, se D é igual a 3, 2 vezes 3 é 6. Então, ele pode ter no máximo 6 chaves aqui. Logo, ele vai ter no máximo 7 filhos. Tudo bem, pessoal? Dá um ok aí se estão conseguindo entender e se está dando para ouvir direito e ver direito, né? Tá tranquilo. Ok, tudo bem. É... Ah, o joinha é mais fácil de ver que ele fica subindo aqui para mim aqui. Então, quando eu perguntar alguma coisa, me dá um sinal, você pode fazer isso também, tá? Ou então fala também. Pode ficar à vontade. Então, ó, em cada página, a gente tem que as suas chaves estão ordenadas. Então, a gente vai seguir a mesma ideia lá da busca, né? Da árvore binária de busca, né? A gente vai colocar os menores para o lado esquerdo e os maiores para o lado direito, tá? Então, como eu falei, né? A organização segue análoga à de uma árvore binária de busca, tá? A diferença é que aqui a gente não tem uma árvore binária de busca. Ok? E como eu já falei, o nó de uma árvore B é o que a gente chama de página. Agora a gente vai ver aqui um exemplo para você ver como é que funciona aqui, tá? Então, esse aqui é um exemplo de árvore B com ordem 2, tá? Então, aqui na raiz, a gente pode perceber que a gente tem uma chave
Eu coloquei esses 3 pontos aqui, ó, para dizer que eu ainda consigo colocar aqui nesse nó, né? Nesse nozinho que está aqui nessa página, na verdade, né? Nessa página, eu ainda consigo colocar mais 3 chaves aqui, tá? Ó, a minha raiz é a única que tem uma chave só, tudo bem? Por quê? Porque as outras que não são raiz, ó, que tem 2 chaves, aqui tem 4, aqui tem 2, né? Ó, tem 60 aqui, né? Aqui tem 3, ó. Tudo bem? Então tem pelo menos 2, por quê? Porque é de ordem 2. E tem no máximo 4, ó, igual essa aqui, 1, 2, 3 e 5, porque é o máximo que eu posso colocar em uma página, tudo bem? Essa é a quantidade máxima de chaves que eu consigo colocar em uma página. Ok? E os pontos aqui, como eu estou falando, né? Aqui eu consigo botar 2 ainda, ó, 2 chaves, né? Aqui eu consigo botar 2 chaves, uma chave só, né? Esse aqui eu não consigo botar nenhuma, então é por isso que eu não botei nenhum ponto, tá? Ca- Cada pontinho dentro de página aqui é um número que eu posso colocar lá, tá? É uma chave que eu posso colocar lá. Então ela é desse tipo aqui. Aí ela segue, né, a ideia da árvore binária de Professor, busca. Oi, pode falar. por que de ordem 2? Eu ainda me perdi nisso aí. Ordem 2 é um número, né? Então você dá um número, aí esse número é o que vai definir quantas chaves tem que ter pelo menos. Então, se eu falo que é de ordem 2, em cada página que não é a raiz, ou seja, em cada um desses caras que estão aqui, ó, tem que ter pelo menos 2 chaves dentro de cada página. E no Ah, máximo sim, 4. Aí por isso que é de ordem 2, entendeu? Se fosse 3, aí essa árvore aqui ela já não é de árvore B de ordem 3, né? Porque você tem esse cara aqui que tem 2 e não pode. Ele teria que ter pelo menos 3. E claro, né, no máximo o dobro, que é 4, né? Tem que ter no máximo 4. Só pode ter no máximo 4. Essa é a regra dela, entendeu? É uma regra da, ah, da árvore binária. Aliás, no da caso a árvore B exceção, de ordem 2, no caso, né? no caso a Aí, exceção é sempre a raiz, né? para raiz é a única que pode ter uma chave, né? É porque assim, às vezes você só quer guardar uma chave lá na sua árvore, aí você só vai ter uma página, claramente, ela vai ser a tua raiz e pronto. Mas assim, depois que passa um tempo, né, que você enche ela, aí é que você vai criar novas páginas e ela sim pode continuar com uma chave só lá. Mas só a tua raiz, tá? Ó, as folhas aqui, ó, estão todas aqui embaixo, ó. Então, elas têm que ficar no último nível sempre, tá? Aí, ó, a busca, ó, né? A ideia lá da árvore binária de busca, que é você ter os menores pro lado esquerdo e os maiores lá pro lado direito, ele vai seguir essa ideia também aqui, ó. Por exemplo, se você pegar o 60, né? Quem tá na esquerda dele, ó, se você for perceber, ó, são os elementos menores do que ele, né? Ó, 52, 56, 58. Na direita dele, ó, na direita dele, você vai ter os maiores do que ele, 65, 70, ok? Aí o 80 é o mesmo esquema, ó. Aqui eu vou colocar ordenado, tá? Então 60, 80, eu vou deixar aqui ordenado. Se fosse colocar outro maior, ia estar lá maior do que 80, por exemplo, ele ia estar bem aqui assim, não? Mas a ideia lá pro 80 também, ó. Aqui é 80. Então tudo que tá antes dele, ó, é menor do que ele, tá? Tipo, esse aqui também, de modo especial, né? Ó, que seria, sei lá, equivalente à esquerda, né? Lá da árvore binária. Seria menorzinho também, tá? E claro, né? Os que estão depois dele, ó, são maiores do que ele.
Ok? Então isso aqui basicamente vai ficar para todos os outros, tá? Então se você for analisar aqui, ó, é a mesma coisa, né? Ó, aqui o 9. Antes do 9, todo mundo é menor que ele, tá? Aí depois do 9, todo mundo é maior, né? O 30, se você pegar o 30, que todos que estão antes, ó, eles são menores, né? Todos que vêm depois são maiores. Aqui é o mesmo em cima do 50, né? Que são todos, né, menores do que 50. E aqui, ó, são todos maiores do que 50. Tá claro, pessoal? Dá um joinha aí para quem tá conseguindo acompanhar. Ok, só um, né? Ah, tá aqui, tô vendo mais aqui, né? Posso passar, né? Ô, professor. Oi, pode falar. Então, por exemplo, se eu adicionasse mais uma chave a... Como é que fala? É parte? A Página. parte não, a página. A página da direita da raiz, por exemplo, 60, 80, e eu colocasse sei lá, 100. Eu teria que criar mais um, mais uma página ali ao lado, não? Não, não. Se fosse 100, aí, ó, você segue a mesma ideia lá da busca. Aí Hum. você pega aqui 50. Ah, é maior, então tu vai pro lado esquerdo, né? Não, direito, desculpa. Você vai pro lado direito. Aí, vai analisar aqui, 60. O 100 ele é maior, né? Se o 100 é maior, então você tem que ir pra direita. Aí você analisou aqui, né? Agora, é maior do que 80 ou 100? É. Como você não tem mais ninguém aqui, você só tem aqui nessa subárvore, aí você vem para essa subárvore aqui, que é o do lado direito. Continua com a mesma ideia. Ah, aqui é o 85, ainda o 100 é maior. Aí aqui é o 90, só que o 100 ainda é maior. Você tem mais alguém lá, então mais alguma subárvore? Não, porque é uma folha, né? Então você simplesmente bota ele aqui, ó. Depois daqui Ah, do sim. 90. É porque o que eu estou com dificuldade de enxergar é porque que do nível um está saindo três, está sendo criado três páginas e não quatro, por serem quatro chaves, entendeu? Onde é que você. Especificamente qual é a página que você está falando? É essa aqui? Não, tipo, por exemplo, a página que é pai dessa daí, que você circulou, a Sim, 930, por exemplo, ele não tá. tem quatro chaves. Ele tem duas Então, aí, chaves. Ele tem duas, o 9 e perdão. o 30. Aí, por ter só duas, eu não entendi por que está saindo Obrigatoriamente ele tem que ter três. três filhos. Isso é regra Ah, dela. foi mal, eu É tinha regra, esquecido se dessa regra. tiver do. Ó, esse aqui ele tem uma chave só, então obrigatoriamente ele tem que ter dois filhos, entendeu? É a regra Ah, tá. da ABB. Não, da B, né? Tá, Árvore lembrei. não é ABB não, é só B mesmo. Ah, Então, Professor, aqui entendi. com isso, tem. Oi, pode falar. o professor disse, com isso tirou minha dúvida, que eu ia perguntar. E não pode ficar o 100 lá em cima, depois do 80? Não pode, porque aí teria que abrir outro filho, né? Vamos dizer assim, teria que abrir outra página, né? Porque teria Nisso, você três. teria que criar. Mas mesmo assim, se você for perceber, lá na árvore binária de busca normal, a gente sempre adiciona uma folha, né? Aqui também é o mesmo esquema. A gente sempre adiciona na página que é folha, né? Um número, porque você vai para esquerda, direita, chega um momento que você não vai mais para descer, né? Aí, como não tem mais o que descer, é que você vai adicionar lá. Então a gente aqui é o mesmo esquema, a gente só vai adicionar em página que é folha, as adições que a gente for fazer.
Beleza, depois que ele enche, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que já tivesse o 100 aí e tivesse o 105. Se a gente fosse adicionar um Sim. outro aí que iria encher lá em cima, não é isso? Vamos dizer, queria Isso, é que colocar. porque não dá pra colocar mais embaixo, entendeu? Aí Boa. como é que a gente faz isso, né? Porque assim, aqui quando a gente botou o 100 aqui, não teve problema de nada, entendeu? Não teve problema de nada. Na remoção, também a gente não tem problema, por exemplo, quando a gente tira os 50, a gente vai para a mesma ideia lá da árvore binária de busca. Ah, o cara tem dois filhos aqui, né? Tudo, tem dois filhos aqui. Eu vou pegar o que dele quando ele tem dois filhos para um lado, pelo menos, né? Você pega o sucessor, né? Você vai primeiro para a direita e depois esquerda, esquerda, né? Infinitamente. Aliás, infinitamente não. Até você chegar lá em um ponto que não dá mais. Aí aqui no caso, o sucessor dele vai ser o 52. Você pega e sobe ele para lá. Bota o 52 lá em cima e continua sendo uma árvore B de ordem 2, né? Então aqui não tem problema para você remover é, o 50, por exemplo, né? Porque você continua naquela mesma ideia lá da árvore binária de busca, né? Tipo, vou querer tirar o 5. É só tirar o 5 aqui, ó. Não tem nenhum problema. Depois eu quero tirar o 3. Aí não tem nenhum problema. Tiro o 3, que ainda continua sendo uma árvore binária de busca. Agora, o problema é quando você interfere na propriedade da árvore, né? Tudo bem? Tipo, como você falou, né? Se aqui tivesse o 105 e eu quisesse adicionar, sei lá, o 106 aqui ainda, né? E aí, o que é que eu ia fazer, né? O que é que eu ia tentar adicionar aqui e não ia dar certo. Aí se eu for inventar de botar o 106 aqui em cima, ó, aí eu teria que criar mais um filho aqui, obrigatoriamente, para ser árvore B, tudo bem? Então, eu não posso simplesmente colocar lá em cima sem pensar em criar filhos a mais, entendeu? Então, tem algumas inserções, tem algumas remoções que eu vou ter que tomar cuidado, tá? Outras vai ser simplesmente tirar. Ou então pegar o sucessor que já resolve, tá? Então a gente vai para essas análises agora, tá? A gente vai pegar essas situações mais complicadas e ver como é que a gente resolve aqui para a árvore B, tá? Então lembra que o 100, quando eu adicionei ele, né? Ele veio... eu queria adicionar o 100, né? Aí eu vim aqui nesse caminho aqui, né? Menor, aí ó, aí veio pra cá, pra depois pra cá e ficou normal. Isso aqui vocês sabem fazer, né? Facilmente. Agora vamos lá para pegar alguns casos que são mais interessantes, né? Por exemplo, aqui, ó, eu peguei só aquele pedacinho lá da árvore. Aqui é a ordem 2 ainda, tá? Eu só peguei aquele pedaço lá que ele é conveniente para mim. Então vamos supor que a gente quer adicionar o 4, ó. Então o 4 era para ele ficar aqui nessa página aqui, ó. Só que a página tem 4 chaves aqui dentro e a minha árvore é de ordem 2. Ela só pode comportar no máximo 4 chaves, que é 2 vezes 2, né? O dobro da ordem dela que ela pode ter de chaves, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer o que a gente chama de cisão, que é a cisão, você vai quebrar uma página em duas, tá? Então, adivinha qual página que você vai quebrar aqui? Alguém adivinha qual é a página que eu vou quebrar aqui? Essa que tá a 3? É essa que deveria estar o 4. Aí como é que eu vou quebrar ela? Tipo assim, ó, se eu quebrar ela em duas, preste atenção, ó, se eu quebrar ela em duas, aí obrigatoriamente o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar aqui em cima, ó, nessa página aqui de cima, uma chave a mais. Você concorda? Porque se aqui o cara
ele tem 3 filhos aqui, ele tem 2 chaves lá em cima. Mas se eu quebrar uma dessas páginas, que é filho dele, né? Aí ela vai de 3 para 4. Se ela for de 3 para 4, obrigatoriamente para ser árvore B, né? O pai lá em cima ele vai ter que ter 3 chaves em vez de 2. Ou seja, eu vou ter que quebrar essa que, que, que tá tendo problema e eu vou ter que mexer com a página lá de cima também. Então, logicamente, uma chave vai ter que subir lá para cima. Qual é a chave que você subirá lá para cima? Dessa que a gente está quebrando, né? Que é 1, 2, 3. Aí eu quero botar o 4, né? Não posso. É 1, 2, 3, 5. 5. O 5 subiria? Sim, que é maior que o 4. Aí quais seriam as 2 páginas que iriam ficar embaixo? 1 e 2 e 3 e aberto. No caso, 3 e 4. Aí tu ia, pera ainda. Calma aí, relaxa aí. Vamos fazer aqui, tá? Então, essa aqui eu vou quebrar em 2, né? Então agora eu vou ter 2, né? Vou colocar só um pouquinho aqui pro lado. Tá? Esse cara aqui, ó, ele vai ter um a mais que você tá dizendo que é o 5, não? O Sim, 5 é para ficar primeiro do que o 9. Ó, lembra que eu tô naquele esquema é, de deixar ordenado. Então, o 5, você tá dizendo que ele vem para cá, né? Aí, uma você tá dizendo que você deixa 1, 2, né? É isso? 1, 2. Aqui ainda pode colocar 2 caras, não? E a outra isso, fica com 3 e 4, né? isso. Vamos lá. Aí essa ligação, vamos lá. Aí isso aqui, aí aqui tá certo? É assim? A ligação teria que ficar à esquerda do 6, né? Da segunda página de baixo. À esquerda do 6? Tem Sim, 6? porque lá em 6, Não não, tem, desculpa, que eu tô, eu tô meio tem 6 cego aqui, não. 5. Desculpa, 5. À esquerda do 5, porque são As, menores. pera ainda. Assim é, ó. Pera ainda. Desse jeito aqui? É isso mesmo. É. Isso. Não, mas aqui não é, aqui não é árvore B, né? Ah, Não faz sentido ter isso aqui, você concorda comigo? A ideia é ter entre cada números, né, você ter lá um filho para ele, entendeu? Tipo assim, se fosse assim, você poderia criar, ó, uma página aqui, ó. Aí você tem um cara aqui, outro cara aqui, e você ainda pode colocar mais um aqui, né? Eu vou dizer que você pode botar mais um aqui. Você concorda comigo que você podia deixar os 4 filhos aqui, tudo pro lado de cá, aqui seguindo essa ideia, tipo, menor do que esse cara aqui? Não faz muito sentido? Concorda comigo? Aí todos esses aqui sim. seriam menores do que todos esses caras aqui em cima. E aí, como é que você faz pra arrumar agora? Que Ah, então isso já sei, aqui. professor. No lugar Diga. do 5, no lugar do 5, coloco 3, e aí ficaria à esquerda, à direita do 5, ficaria 4 e 5, e entre 5 e 9, né? Ah, agora sim, agora mudou. Agora dá pra você colocar a setinha aqui, não?
Aqui não fica o 5, né? Aqui fica o 3. Por quê? Porque você botar o 3, aí você consegue colocar o 4 e o 5 aqui. Basicamente, tu ordena aqui, né, ó. Aí o cara que ficar no meio, quem foi o cara que ficou no meio? Foi o 3. Então ele que sobe. Por quê? Porque aí fica metade para um lado e a outra metade pro outro lado, que seria a outra página. Então isso aqui é o que a gente chama de cisão, tá? Então quando você faz uma cisão é assim. Então é assim que a gente aumenta o número de páginas. Depois que você enche lá, né? Você vai aumentar e vai ficar fazendo isso, tá? Ok, alguma dúvida? Tá todo mundo acompanhando e entendendo aqui? Então, precisou adicionar um cara que não dá mais. Se tivesse ordenado, você pegaria o cara exatamente do meio, subiria ele e criaria, né, novas duas páginas, botava metade da esquerda numa página, metade da direita para outra página, tá? Beleza? Então vamos agora para outro problema aqui. Que é o seguinte, ó. É na remoção, tá? Então, se você tiver com essa árvore binária, aliás, com essa árvore B, tá? De ordem 2 aqui, se você quiser remover o 20, você vai ter um probleminha aqui, não vai, ó? Porque aqui era 2, né? Duas chaves, aí você tira o 20 e vai ficar com uma só, não pode. Porque como é de ordem 2, né? Como é de ordem 2, eu tenho que ter pelo menos. Opa, eu tenho que ter pelo menos é, duas chaves em cada página. A guia aqui vai ficar com uma só se eu tirar o 20. Aí como é que eu organizo aqui? Alguém tem alguma ideia? Acho que o 3 sobe lá para cima e o 9 desce. Não, pera. O 3 sobe. O Peraí, é remoção, né? Ah, tá. 5, Eu, ó, eu, tirou eu o tirei 10. eu tirei o 20. O 20 ele já. Ele não vai mais existir. Pronto. O 3 sobe e o 5 desce. Acho que dá certo. O 5 desce. Não, mas o 5 ele vai descer pra onde? O 5 ele não pode descer, não. Ele vai descer pra onde? O 9, desculpa. O 9 é que desce, na verdade. Ah, o 9 ele desce. Aí ele desce pra cá, né, ó? Só que aí vai ficar errado, ó. Porque se você colocar o 3 aqui. O 5, né? Ah, sim. Então é o 5 que sobe. Aí assim você vai ter a certeza de que todos que estão aqui, ó, do lado esquerdo do 5, né, ó, é, eles vão ser menores, né? E o 9 descendo, né, ó, ele fica. Aí ele deixa tudo certinho, né? Porque faltava um cara lá e ele foi pra lá, né? O 9. Então pronto, essa aqui é a ideia, ó. Então o 5 sobe e o 9 desce. Outra forma de você resolver era com outro irmão, ó. Aqui você ia subir quem e ia descer aqui nesse caso aqui. Se Sobe fosse com 40 essa e desce página 30. aqui. Isso, sobe o 40, ó, e desce o 30, tá? Então, qualquer uma dessas formas aqui iria dar certo, tá? Então, aqui é o que a gente chama de redistribuição, tá? É, Então, essa aqui é a redistribuição. Vamos escolher aqui. Eu vou escolher aqui a primeira aqui, que foi a que vocês pensaram aí, tá? Então, o 20 aqui já era, né? 15 aqui eu só vou afastar ele. O 9 desceu, não foi? Tá até de verde aqui. E o 5 subiu. Então, isso é o que a gente chama de redistribuição. Ok? Então,
tá tudo certo, né? Entenderam isso aqui, né? O que é a redistribuição de chaves aqui, né? Ok. Só foi o Mahatma que entendeu ou todo mundo entendeu, não foi? Dá um sinal aí. Ok. Então vamos para outro caso aqui, tá? Às vezes você não consegue aplicar a redistribuição, né? Nesse caso aqui, por exemplo. Ó. E agora? Porque agora, ó, se você tirar o 20, né? Você não pode pegar o 2, subir. Por quê? Porque senão aqui vai ficar com uma chave só. Você não pode deixar com uma chave. Você tá tirando o seu problema daqui, né? Botando o 9 para cá para baixo. Mas o problema foi lá pro outro lado, né? E agora, né? Como é que você resolve isso aqui? Vocês têm alguma ideia? Eu acho que vai ter que fazer tipo como tá dizendo aí, uma fusão. Vai ter que, tipo, desce o 30 e passa o. Não, perdão. Você sobe o 15, desce, desce o 9. Ah, peraí. Deixa eu pensar. Pode pensar. Eu estou pensando em diminuir uma página. Tem como ficar de ordem um, por exemplo, diminuir a ordem? Não, não, não invente de diminuir a ordem, não, porque talvez esse cara aqui fosse o pedaço de uma árvore enorme, entendeu? Tivesse vários nós aqui ainda. Aí, se tu fosse diminuir a ordem, tu ia ter que ver todas essas páginas aqui para se readaptar à tua ordem, entendeu? Certo. Então, isso é um custo muito alto de tempo. Vai lá, pensa mais um pouquinho aí. Aqui é a ordem 2 ainda, tá, gente? Ordem 2. Uma página pode ser vazia, não tem nenhum? Não, né? Não, tem que ter pelo menos 2, se não Dois, for né? folha, né? Aqui no caso, Se não, porque é de ordem 2. no Se for caso Pessoal, as folha. acho que folhas. é só descer o 30, né? Não, ele não vai diminuir a ordem, não, né? Tá, se você desceu 30, quem é que vai subir pro canto dele? Porque se aqui tem uma chave, só pode Tem que ter ter dois só duas, filhos, né? né? Tem que ter dois filhos. Pois é. É por isso que veio a minha primeira ideia de Ei, reduzir a ordem. Não dá. Eurinan, Oi. você disse que as folhas podem ter menos, né? Não, a raiz que pode ter menos. Então a raiz pode ficar com uma única chave. Pode sim. Ah, agora eu consigo desenrolar. Peraí. Sim, pode falar. Eu consegui fazer e não fala como é que. É tipo assim, Eu esperando ele falar, não, passaria. agora eu consegui, mas não vou contar pra ninguém, não. Não, basicamente seria você subir o 15 e descer o 30. Não, aí tu desceu 30, subiu 15. Mas aí ficou. E o 15 Aqui vai continuar e. com uma chave só. Aí continuar com o mesmo problema. Não, o 30 é lá pra onde tá o 40 e o 46. Sim, aí aqui fica sem nada. Aí tem que reduzir a chave, né, pra tirar esse cara aí. E isso, tem que reduzir a chave. Você não pode ficar com duas Aí aqui em pronto. cima, não. Ah, agora eu consegui. Você sobe o 15, desce o 9 para a esquerda e desce o 30 para a direita. Aí Sobe, vai ficar duas, sobe o vai ficar 15, duas desce o páginas. 30 e desce o 9. Isso.
Aí vai É, ficar tá. 2 páginas e um artigo. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Tá. Você vai descer o. O Aqui, ó. O, 9 o 20 para foi esquerda. apagado. O 15 Uhum, vai subir. Ok, o 15 vai subir. isso. Aí o 30 foi pra onde? Para a esquerda, para a direita, perdão, ali antes do 40. Tá certo, entendi. Vai ficar 30, 40 e 46. Ficar aqui assim, né? Ó. Isso. E o 9 Isso desce lá aqui. para depois do 2. Depois do 2. Aí, ou seja, como só tem uma chave, vai ficar só duas páginas. Aqui se apaga, né? Isso, exatamente. Esse cara vai embora, esse do meio aí. Legal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui o 9. Aqui é porque deu certo, né? Ó? Porque aqui tinha Mas 9 como aí aqui nesse antes. caso aí não mudou a ordem também? Era isso que eu estava dizendo. Não, a ordem aqui é a mesma. Não tem um. Aqui na raiz você pode ter um. Pois é, mas aí você tinha falado que pode ter alguma coisa para cima, e no caso esse não seria a raiz, é isso? Isso. É. Ó, ó, presta atenção, ó. Se aqui nesse caso é a raiz, tá? Tudo bem. Aqui nesse caso é a raiz. Se você deixou aqui de ordem 2, aqui de ordem 2, aqui tá ok. Mas vamos supor que tivesse mais alguma coisa aqui para cima. Aí você Ah, era ia só ter que deixar. continuar vendo o seu problema aqui subindo, entendeu? Sim, aí, Aí, no meu caso, você poderia, por exemplo, resolver esse problema aqui. Aí você ia subir de novo, você poderia subir de novo. Ia poder estar com o mesmo problema. Ia subir de novo. Ia subindo, ia subindo, ia subindo, ia subindo. Até você chegar lá na sua raiz. Aí lá na sua raiz você pode deixar um, entendeu? Segue aquela ideia lá de recoloração lá da árvore. é, árvore rubro-negra, né? Pera aí que eu acho que deu bugou aqui o negócio aqui. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão enxergando tipo um quadrado aí? Eu sim, acho que tem é. tipo, tem tipo uns manchados aqui. Tá, Tá ok para mim aqui. tá manchado, né? Deixa eu ver aqui. É, tá um pouco manchado, mas tá dando para ver. Deixa eu ver aqui. Oxi. E agora? Melhorou? Voltou, voltou. Deixou de estar manchado, não foi? Sim. Que bom. Tá, beleza. Ok. Então, ó, nesse caso aqui, ó, você pode continuar com esse mesmo tipo de resolução desse cara aqui comparado com os outros aqui, entendeu? Aí, sei lá, aí vai que você pega uma chave, bota aqui e conserta aqui, só que a daqui de cima, ó, fica com uma só. Aí tem problema, aí resolve de novo. Ah, aqui ficou com duas, mas esse aqui de cima ficou com uma só. Ah, mas esse cara aqui é raiz, ele pode ter, então pronto. Aí você acaba com o seu problema assim, entendeu? Aí você não modificou a ordem, não. Você só modificou esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Diferente do outro de você trocar a ordem e você ter que ver todos os outros nós aqui que poderiam ter lá na sua árvore, entendeu? Só que aqui, ó, o jeito que você resolveu, né, que vocês resolveram, você tá mexendo com duas folhas, né? Aí o que eu te apresento para você é o seguinte, ó. Eu vou tirar isso aqui. Se o 9 tivesse aqui em cima e ele não pudesse descer,
Porque você concorda que aqui poderia ter, por exemplo, 3 e o 4? Aí como é que o 9 ia descer? O 9 não ia descer. Aí Aqui você não teria ia que conseguir fazer. descer, né? Você não conseguiria descer aqui o 9. Aí como é que você resolveria esse problema aqui no caso? Aí teria que fazer a cisão nesse lado esquerdo aí. Não, aí tu fez uma remoção de página pra depois, Ah, não, depois não, é dobrar de verdade. novo? Não, tu tem essa aqui, tu apaga. Aí depois, não, aí tu cria lá de novo, entendeu? Desce o 15. Ah, é ótima ideia. Desceu o 15, né? Ó? Porque se você descer o 15, aí fica tudo resolvido, não? O 15. Pronto, acabou. Aqui poderia ter 3, não? Então, aqui nesse caso, ó, você não vai subir ninguém, não. Aliás, você vai descer o 30, né? Ó. Você vai só descer ele. Ó, aqui eu tô no limite, né? Ó, aqui eu tô no limite. Eu não posso. Eu posso botar metade, né? Aqui eu posso completar com a metade aqui, né? Porque aqui tá no meu limite. É, eu tô com a metade de chaves aqui nessa folha, né? Aqui, ó, tá quase com a metade. Tá precisando de um cara para colocar a metade. Mas se eu tirar esse cara lá de cima, né, o 30, e se eu conseguisse colocar ele aqui, aí aqui eu ia ficar com a metade da minha folha. E aqui aqui eu tenho a metade, então eu posso juntar aqui as duas, ó. Aí metade de uma folha de chaves, né, mais a outra metade com a folha de chaves, eu vou ficar com ela completa, que foi o que aconteceu aqui, entendeu? Então eu desço o cara lá que está em cima e junto as duas páginas que estão embaixo. Isso é o que a gente chama de concatenação ou fusão. Tá claro, pessoal? Professor, Oi. mas e aquela ideia inicial que só tinha um e 2, sem ter o 3 e 4, estava correta? Não, dá correto, mas ela não funciona para casos gerais, entendeu? Essa aqui funciona Ah, sim. porque você vai ter exatamente metade de um lado e o outro vai ser a metade, né? Mas o cara que você vai descer embaixo, ali vai completar a outra metade e vai ficar com a página inteira. Aí é certeza, né, toda a vida isso aqui funcionar. Porque o Ah, outro lá você tem que verificar e se não der certo lá do outro lado. Aí é que fica complicado, entendeu? então no caso, se, por exemplo, lá em cima, no lugar do 30 fosse 8 e 9, e aí no lugar do 15 e 20 fosse 3 e 4, a fusão seria do lado esquerdo, né? Não, aqui a fusão você pode fazer. Aqui foi porque vocês escolheram baixar o 30. Mas você pode baixar o 9 também. O 9, né? Ah, sim, E fazer a perfeito. fusão aqui, ó. Você pode fazer a fusão dos dois lados. Descendo o 30, aí você vai pegar esses dois caras aqui, ó. Ou então descendo o 9, que você iria fazer a fusão com o primeiro e a segunda folha, tá? Aqui é opcional. Mas aqui, ó, outra ideia interessante, ó, se você fosse, se tivesse, né, aqui tipo, aqui eu não vou fazer fusão. Tipo, se aqui tivesse 3 e 4, por exemplo, né? Aí você tirou o 20, tá? Desse lado aqui, ó, você só consegue resolver o seu problema fazendo a fusão, né? Desse lado aqui é só fazendo a fusão. Só que desse lado aqui, ó, você consegue resolver também, mas não é com fusão não. É fazendo o quê? Cisão. Não, cisão não. Como é que você consegue resolver? Sobe o 4, desce
o 9. Aqui você não quebra página, aqui você não junta página, aqui você redistribui, né? Então aqui você Ah, consegue esse nome aí que eu fazer tava tentando lembrar. a redistribuição, tá? Então, quando você remove um nó, às vezes você pode optar por fazer um ou outro, né? Porque depende do quê? Depende do irmão que está do lado, entendeu? Talvez com o irmão você consiga fazer a redistribuição, como aqui no caso do lado verde, né? Ou você pode fazer a fusão ou concatenação do outro lado, que aqui é o... Acho que é roxo essa cor aqui. Tá claro, pessoal? Então aqui eu vou fazer a redistribuição, né? E aqui desse outro lado eu vou fazer a fusão, né? Então isso pode acontecer, tá? Se nenhum dos dois acontece, é porque você consegue remover normalmente sem nenhum problema. Alguma dúvida? Estão acompanhando aqui? Tudo certo, né? Pronto. Então vamos lá fazer os nossos algoritmos. Eles são... Assim, é fácil de você entender, né? É fácil. Outra coisa é você implementar isso aqui, tá? Aí aqui o complicado é implementar. Tanto é que eu nunca pedi para fazer essa implementação lá da árvore B, tá? Também para fazer sentido, você teria que ficar mexendo com a sua memória secundária, aí que ela é lenta, né? Aí, enfim, o teste ia ser um pouco mais sofrido. Mas vamos lá. Então, o nosso algoritmo inserir ficou assim, né? Então, faz a busca, né? Ok? Então, você vai verificar se você tem ou não a chave primeiramente, né? Se a inserção é válida, ou seja, se você não conseguiu achar a chave dentro da sua árvore, aí você vai inserir ela, claramente ela terá que ser colocada numa folha, tá? Você vai para a esquerda, direita, de esquerda, direita, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais nem para a esquerda e nem para a direita. Você tem que botar exatamente naquela folha lá, tá? E claro, né, tem que preservar a ordenação. Só que, se não for possível, você vai ter que verificar se vai precisar fazer cisão. Porque pode ser que a folha já esteja lotada, né, lá de chaves, com o número máximo de chaves que ela possa comportar. Nesse caso, você pega e faz a cisão, tá? E claro, né? Pode ser que essa cisão que você faça, né? Porque lembra que a cisão é o quê? Você vai pegar essa página e vai quebrar em duas. Quando você não só quebra a página em duas, mas você sobe uma chave para cima, lembra? Você sobe uma chave para cima. Se você tentar subir essa chave para cima e na página de cima já tiver com a capacidade máxima também, qual é a ideia? É você fazer a cisão de novo. Tudo bem? Então, a cisão ela pode se propagando até a raiz. Você quebra, sobe um cara. Não, aqui eu não posso colocar ele porque já está cheio. Então quebra de novo e sobe outro. Aí subiu outro cara, mais o outro nível. Pode ser que a chave, a página de cima, ela ainda esteja lotada, né? Então faz o quê? Quebra de novo e sobe mais outro cara, entendeu? Vai chegar uma hora que tu vai chegar até a tua raiz, entendeu? A minha raiz está lotada, né? A minha raiz já está com a minha capacidade máxima de chaves aqui. Quebra a tua raiz e sobe, né? Uma página, você vai ter que criar uma nova página lá em cima, porque não tinha mais ninguém, e essa chave ela vai ficar sozinha lá, nessa sua nova raiz. Ok? A gente vai ver um exemplo aqui, vocês vão ver como é que isso aqui vai se propagando, tá? E o remover, ó, basicamente você vai fazer a busca, né? A chave tem que existir para você remover, tá? Então, se a chave não está numa folha, tu vai trocar com o sucessor, tá? Lembra, vai para o lado direito uma vez,
e depois vai esquerda, 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 o máximo que você puder, tá? Até você achar o sucessor, você simplesmente pega o sucessor e coloca lá no local da chave, tá? Aí pode ser que onde você tirou, né, que basicamente foi da folha onde tinha o sucessor, ou então que você simplesmente removeu lá, tá? Lá de uma folha. Você não precisou calcular sucessor nenhum porque a chave já estava na folha. Pode ser que você tenha que fazer uma concatenação ou então redistribuição, tá? Dependendo lá dos irmãos que você tem lá na folha do canto que você está tirando a chave, tá? Então, é básico, né? Aqui você vê que são dois algoritmos básicos, mas a implementação, eu não sei se você consegue sentir aqui, mas se você fosse fazer, ia ser muito trabalhoso, tá? Então, vamos aqui para um exemplo agora, ó. Ok? Então, a gente vai fazer essas inserções aqui em uma árvore B de ordem 2, tá? Lembrando que aqui é 2 é para ser didático, tá? Para você ver que não vai ser árvore binária de busca, tá? Para ver que vai ser pequena, mas a ordem lá vai depender do tamanho lá da sua memória, tá? Então vamos lá. Vamos pegar uma árvore que ela vai começar vazia lá na folha, né? Então tá aqui. Aí eu posso colocar no máximo 4 caras aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar o 11. Aí o 11 ele vai ficar aqui, ó. Tudo bem? Eu só tenho uma página que é a minha raiz. Que é a minha página raiz, tá? Depois, eu vou inserir o 2. Quando eu for inserir o 2, eu tenho que deixar ordenado. Então, eu tenho que afastar o 11, né? Para o 2 ficar primeiro, tá? 11. Então, eu sigo essa ideia aqui de deixar sempre ordenado, tá? O 14, aí você simplesmente coloca o 14 aqui que não vai ter nenhum problema. Agora, o 1, né? Aí um você vai ter que afastar, né? Então eu vou afastar aqui, que vai ser. Ah, não. Só um minuto. Então eu vou afastar esses caras aqui, ó. Para colocar o número 1 aqui, ó. Aí agora eu vou tentar colocar o 7, ó. E agora eu posso colocar o 7? Não, professor, você não pode colocar o 7. O 7, se você fosse colocar, ele estaria aqui, né, ó? Pensando, né, lá na ordenação, né? Era para ele estar entre o 2 e o 11. Nesse caso aqui eu vou fazer o quê, pessoal? Qual o nome do que eu... Criar uma página. Que é o que eu vou fazer é, criar uma página, não, eu vou quebrar, né? Eu vou quebrar essa página aqui em duas, né? Mas qual foi o nome que eu falei lá? Eu falei de Cisão. redistribuição, fusão, cisão. Então, vou fazer uma cisão aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o cara que está no meio é o 7 da minha sequência ordenada, né? Então, ele que vai subir. Só que eu não tenho nenhuma página lá em cima. Se eu não tenho nenhuma página lá em cima, então eu vou ter que criar, tá? Então, olha, é assim que a minha árvore aumenta, né, de tamanho, tá? Então, o 7 vai ficar lá. E eu vou ter uma página que tem o 1 e o 2. E outra página que tem o 11 e o 14. Aqui tem um filho aqui e aqui tem outro filho aqui. Ok? Então é assim que você faz. Então aqui eu criei uma nova página que é raiz, tá aqui. Aí continuando, né? O 15. O 15 eu coloco aqui, ó. O 5 eu simplesmente coloco aqui. 8. O 8 vem para cá.
Aí Não, o. professor, o 8 entra antes do 11. Ah, é mesmo, Isso. né? Isso. Ah, tô prestando atenção. Pronto. Segue o princípio lá da árvore binária de busca, professor. Pronto. O 8 aqui, ó. Aí agora o 4. O 4 vai ficar aqui nessa página. Tenho que afastar o 5, né? Depois, o 13. Aí o 13 vai dar problema, né? Porque eu tenho que inserir aqui, ó, o 13, ó. Só que eu já tenho um 4 aí. E agora, eu vou fazer o quê? Outra cisão. Fazer outra cisão. Então, aqui nesse caso, né? Quem é que vai subir? É o 13, né? O 13 é o cara que iria ficar no meio. Então, o 13 vai subir. Aí, o 14 e o 15 vão sair daqui. E vão para outra página aqui. E aqui você tem o filho aqui, ó. Agora, o 12. Aí eu vou ter que afastar o 14 e o 15 para colocar o 12 aqui. Não, professor, o 12 é depois do 11 ali. Ah, ok. É aqui, Tá né, só ó. testando. Aqui, né, ó. O 12 vai ficar aqui, né? E o 3? O 3 era para estar aqui, ó. Mesmo esquema. Deixa depois do 7 e faz a cisão. Antes Isso. do Aí eu 7, antes vou do 7. subir, né? Eu vou subir o 3. Ele vai ficar do lado do 7. E o 13 aqui, ó. Aqui pode colocar mais um cara. Aqui vai ficar 1, 2. Depois vou ficar com 4, 5. Depois vou ficar com 8, 11, 12. Depois vou ficar com 14 e 15. E assim eu fiquei com 4 filhos, né, aqui. Só Ok? dá Aí para foi o 3 aqui. organizar. Aí nessa daí, dava para organizar em três filhos só, onde o 5 ia subir e o 7 ia descer, por exemplo. O 5 sobe. Não, porque se o Então, 5 sobe. É o 5 sobe e o 3 descer? Mas se o o 5. 5 subir e o 7 descer, né? Se o 5 subir, aí fica com 4, né? Lá em cima. Ficou 3, 5, 7. Não, Não, eu tava pensando assim, quando eu vi, eu achei que dava para organizar com os três filhos só embaixo, né? Que aí o 5 ia subir, o 7 ia descer para o lado direito e o 3 ia ficar embaixo do lado esquerdo. Não tem como não, né? o 3 vem Porque eu pra não tô. cá. Isso. Não, aí eu tenho que tirar um desses caras aí. De cima, né? É. Tipo, aí você tá dizendo que é tirar o 3. Então, Ou seja, só a vai ficar pergunta é assim, o 7 e o 13. a questão é assim. Nesse caso aí, eu tenho mesmo que ter os quatro filhos embaixo, ou não daria para reorganizar de modo que ficasse só três filhos embaixo? Você tem quantas chaves aí? Não, dá com certeza dá. Não tem. Mas como é que você faria? Eu digo assim, não seria melhor reorganizar
para ficar com os 3 É perda filhos. de tempo ficar tentando Certo, fazer, tipo, certo. Então faz qual logo tempo os 4 você, filhos. qual tempo você acha que você levaria para você fazer essa reorganização? Porque assim, É, a gente aí está fica mais. falando aqui é porque tem ordem 2, né? Mas se fosse o tamanho da tua memória, é muita chave, entendeu? E cada modificação que tu faz de uma página para outra, tu tá trabalhando com a tua memória secundária, que é muito lenta. Então, cada modificação que tu faz tem um custo de tempo alto, né? Assim, aí para tu ficar pensando em fazer modificações para deixar com menos filhos só, eu acho que não compensa muito, não. Entendeu? Assim, aqui nessa situação, é possível sim você ter 3 filhos, né? Tipo aqui, se você fosse deixar todo mundo ordenado, é, por exemplo, você bota o 12, 13, 14 e 15 aqui. Aí esses caras, você bota o 11 aqui em cima, né? O 11 aqui em cima. Aí quem seriam os outros aqui, né? Aí já dá pra colocar. Resta quantos caras? Restou 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então tem 6 caras ainda. Tenho que tirar um pra colocar lá em cima. Fico com 5, né? Então, tu vai subir quem? 1, 2, 3. O 4, por exemplo, só que dá? Aqui tu fica com 1, 2, 3. E aqui tu fica com 5, 7, 8. Dá pra você. Agora, como é que você faz essa rearrumação aí? É que eu não sei. Porque simplesmente você não pode baixar o 3 aqui. Se você baixar o 3 para juntar esses 2 caras, é, não vai dar, porque é esse exato problema que ele vai acontecer, o que estava aqui em cima. É, claramente o 7 simplesmente também não dá para você baixar ele e juntar esses caras aqui para formar uma folha. Aqui já tem 3, mais 2 já dá 5. Aí com mais um que está descendo, 6, né? Aí, pera aí. Aí o 13 aqui. Se tu não pode baixar ele também, não. Porque aqui tem 2, aqui tem 3, né? Aí 2 mais 3 dá 5, com mais outro que tá descendo, 6. Aí também não dá. Então aí tem que fazer a redistribuição por um, pensando assim. Nesse caso aqui que é pequeno, a gente consegue visualizar, né? Só que uma regra para você fazer essa transformação aqui, não sei. De cara, eu acho que vai ser bem custosa de tempo para tu ficar fazendo essas modificações. Mas, né? Mas é possível sim fazer. Não tem nenhum problema fazer não, viu? O problema mesmo é só o tempo. É, o tempo e o jeito com que você vai fazer. Eu acho que essas são as grandes dificuldades, né? Ok, então, para fechar aqui com a remoção, vou fazer a pergunta aqui para vocês aqui. É o seguinte. Qual chave que eu removo que certamente eu vou ter que redistribuir? A1, por exemplo. Não. A Se 2. eu remover um ou dois, eu não faço redistribuição de chaves, não. Ah, então 15. Você tá jogando verde pra colher madura, é? Então, não, se não for 15, né? Então, o 8, o 11, né? O 10, né? É Não, redistribuição. Você vai eu, redistribuir quem aí?
Removendo Eu 15. acredito. Hum, O que é a redistribuição? É você só trocar as chaves de páginas. Lembram, né? É só você trocar a chave de páginas. Você vai trocar quem aí, se você remover o 15? aí eu teria que. É. Teria que fazer o quê? Porque eu estou pensando assim, professor, ó, quando eu falei o 1 ou 2, ela não tem, aí não tem ordem 2. Quando você tira o 1 ou 2, não teria que redistribuir para poder ela continuar com ordem 2? Meu Não, raciocínio é. você não vai redistribuir, não. Você vai ter que descer o 3 e concatenar ou fundir. Redistribuir, não. Entendeu? Você faz a fusão de páginas aqui. Redistribuir, você não faz fusão de páginas. Não, tudo bem, eu estava visualizando que quando saísse o 2, o 3 Desce. iria descer, mas não tem como, porque aí ia ficar só duas chaves em cima com 4 filhos embaixo, não é isso? É, tá Não. certo. Entendeu, né? Eu não quero que faça fusão, eu quero que faça redistribuição obrigatoriamente. Eu acho que vai ter, para fazer redistribuição, precisa tirar de cima, então, porque aí precisa Foi o que só eu pensei. subir. Foi o que eu pensei. Eu pensei no 7 ou no 13. É, Se você tirar o 7, por exemplo, você vai colocar o 8 lá no lugar dele, né? Você está trocando o sucessor aqui. O que é a Sim. redistribuição que eu falei para vocês? É quando eu estou fazendo o quê? A remoção. Eu tenho duas possibilidades para. Eu falei de duas situações aí que você faz, que você tem que fazer quando você faz uma remoção. Não foi isso? Uma Foi foi a a redistribuição. redistribuição e a outra foi a fusão. Então, quando eu falar de redistribuição, eu estou me referindo àquela situação e não a essa aqui que é do sucessor, entendeu? Aqui você bota o 8 lá em cima e não faz redistribuição nenhuma, vamos dizer assim. Você só bota o sucessor lá em cima. Quando eu ensinei redistribuição, eu não falei que o sucessor ele faz isso, entendeu? Essa redistribuição. Então, Eu estou professor, eu me acho que eu referindo já. à redistribuição que eu falei lá quando tinha problema lá na remoção. Então, então é o seguinte: a minha ideia é remove o 15 e aí redistribui, sobe o 12 e desce o 13. Mas obrigatoriamente eu tenho que fazer isso para dar certo? Sim, Sim, né? porque vai Pelo que ficar eu só o ensinei. 14. Isso. Então, obrigatoriamente eu tenho que fazer a redistribuição aqui. O, o 12 tem que subir e o 13 tem que descer aqui, ó. Tá? Ok, então eu quero um exemplo de chave agora que não tem redistribuição e que não tem fusão. Se eu remover uma página, não vai dar nem fusão e nem redistribuição. É o 3, é? É o 3 ou você falou antes aí? Ele falou antes. Ah, ele falou antes, né? Antes de eu ter perguntado, né? Vai lá, qual é o que não faz nada, né? Que não faz nem redistribuição e nem fusão, né? Qual é, Remove o qual, 12. hã? o Remove o 12, né? 12. O 12. Poderia ser qual outro número também?
O 11. O 11 poderia ser qual outro? Não, peraí, o 11? O 11. Se você tirar o 11, você vai fazer, Ah, tá, sim, só o 11, né? vai fazer É alguma porque eu pensei coisa? que era. Eu pensei que se tivesse que remover o 11 depois que removeu o 12. Não, qual é a outra chave que você consegue remover que nada acontece? 8. O 8. Você pode tirar o 8 também. Tem mais alguma outra chave que dá pra você remover também? Tem, né? Que basicamente não faz nada, né? 7, né? Ele só vai colocar o 8 lá no lugar, mas ele não faz a redistribuição lá que eu falei o que é pra vocês e nem a fusão também não. Então 7 também, tá? Agora vamos aqui, ó. Qual a chave que eu removo? Aliás, quais são as chaves que se eu remover, obrigatoriamente eu vou ter que fazer a fusão? Eu vou ter que juntar duas páginas obrigatoriamente. Quais são as chaves? Agora sim, o 3. O 3, né? Por quê? Se você remover o Não. 3, aí o 4 ele vai subir para o lugar dele, né? Só que essa página aqui fica com um só. Não, mas aí obrigatoriamente você não vai ter que fazer fusão, né? Por quê? Porque você pode pegar o 8, colocar aqui e o 7 desce. Ah, então o 3 não dá certo não. Entendeu? Se você tirar o Sim. 3, o 4 vai para o lugar dele, aí o 5 fica sozinho. Só que você consegue fazer a redistribuição. Eu quero uma chave que certamente vai ter fusão. O 2 lá, não? Exatamente, o 2, ó. Se você pegar e tirar aqui, esse cara vai ficar com um só. Eu consigo fazer redistribuição? Não, né? Porque se eu pegar o 4, botar no lugar do 3 e o 3 descer, para essa página ficar com 2, essa aqui só vai ficar com 5, ó. Então eu não posso redistribuir aqui nesse caso. Obrigatoriamente eu tenho que fundir, né? Ok? Então o 3 tem que descer e essas duas páginas aqui eu tenho que fazer a fusão. Vai. Outra chave aqui, outra chave que se eu remover vai ter fusão obrigatoriamente também. 15? O 15, eu vou ter que fazer fusão? Sim. Então, o 12 pode Não, subir. eu não faço. Aqui eu não faço fusão, não. A fusão é quando eu desço o cara e ele funde os dois. Aqui, se eu for fazer isso aqui, vai dar errado. Tem É um verdade. 3 aqui, mais um. 3 mais um, dá 5, né? Eu quero outra chave que certamente eu vou ter fusão. Se eu remover, né? O 4, eu acho que o 4 tem que fazer. Não, obrigatoriamente não. Se você tirar o 4, eu posso subir o 8 e posso Ah, descer o 7. Você pô. concorda que eu não faço? Eu quero uma É, que me então é só, obrigue, fica né? só, Obrigatoriamente eu tenho que fazer fusão. só o 1 e o 2. No caso, o 2 já foi e o 1 também, eu acho que teria que fazer. É, exatamente. Um é o mesmo caso do 2. Você pegar aqui, que tem um cara só. Você não consegue redistribuir o 4 para descer o 3, porque senão aqui vai ficar com um cara sozinho que é o 5, né? Então, obrigatoriamente aqui você tem que fazer a fusão. Professor, Oi. se eu removo o 13, eu vou ter que subir o 14 e fundir o 15, né? Se você remover o 13, aí você vai subir o 14. Só sobe o 12, ó. Só sobe o 12, não? Não, calma. Ó, é porque eu tô pegando o sucessor, não é o antecessor, entendeu? Eu tô pegando o meu Ah, algoritmo lá, ele pega o sucessor. Então entendi, entendi. subiu o 14,
né? Subiu 14. Aí aqui ficou com um cara sozinho. Tudo bem? Aí você vai fazer o que aqui nesse caso? Você vai Aí vai fazer ter... a fusão? Não, vai ter que Se fazer. você descer o 14, para ele ficar junto com esses caras aqui, você vai ter 5, né? Então não pode. Sim. Então aqui no caso tem que fazer a redistribuição. É, tá certo. Então o Verdade. 14 desce e o 12 sobe. Tá? Primeiro acontece de subir o 14, depois redistribui, né? Isso, depois redistribui. Tá, agora eu quero exemplo de chaves que se eu remover, é, eu, eu vou ter que fazer ou uma fusão ou uma redistribuição. Quais são as chaves, né? Que se eu remover, eu posso fazer uma fusão ou posso fazer uma redistribuição. O fato é que alguma dessas eu vou ter que fazer, tá? Eu não posso simplesmente remover e deixar do jeito que vai estar lá não, porque senão vai deixar de ser a árvore B de ordem 2, tá? Quais são as chaves que se eu remover, né? Nessa árvore aqui, eu tenho que fazer uma redistribuição ou fusão. Eu acredito que o 5. Exatamente, né? O 5, né? Se eu pegar o 5 aqui e tirar, eu posso tanto baixar o 3 e fundir aqui, né? Ó, ficar com 1, 2, 3, 4. Ou posso optar também por pegar o 8, por exemplo, e redistribuir com o 7, ó. Tudo bem? Então, o 5 aqui é um exemplo. Existe outra chave aí que eu tenha essa mesma situação? O 4. Você pegou a ideia, não foi agora? Agora sim. Agora pegou a ideia, né? Pronto, é isso mesmo, é o 4. 4 você faz também, né? Tem mais uma chave, qual é essa outra chave? Se você tirar o 4, você pode baixar o 3, fundir, ou então você pode fazer a redistribuição do 8 e do 7. Também, mas tem mais uma chave, né? Tem mais uma chave que eu, seguindo o nosso algoritmo, né? O 3. O 3, exatamente. Se você pegar o 3, o 4 vai ter que subir. Aí nessa situação aqui do 5 aqui ficar sozinho, você pode juntar aqui essas duas páginas aqui, ou então você pode redistribuir o 8 e descer o 7, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Aqui foi mais fácil. Normalmente eu deixo isso aqui, eu tenho essa ideia de deixar o mais fácil pro final, que normalmente é quando tá todo mundo estressado, né? No final de semestre, aí fica mais difícil para você aprender as coisas, né? Tem Faço trabalhos uma e tudo atividade para fazendo fazer, ponto né? extra. Não, essa aqui, ó, se cair questão de árvore B na prova, é obrigação sua acertar, entendeu? E normalmente ela vai, como ela é dividida lá com a rubro-negra, né? Então, metade lá da prova, normalmente eu coloco, é, vai ser só de árvore B. Então, aqui, obrigação sua ganhar 5 pontos fáceis aqui, né? Na moleza. Mas normalmente, professor, Quem são faz 5 questões acerta. da prova? Normalmente, não, 5 questões não, eu tô falando 5 pontos, né?
Porque a Sim, prova sim. vale Ah, 10 pontos, né? A prova vale 10 pontos, então 5 vai ser de árvore rubro-negra e 5 de árvore B, tá? perfeito. Mais alguma dúvida? Por mim tá Não? tudo certo. Tá Tudo tranquilo. certo? Estão entendendo tudo aí? Dê um joinha aí para eu ver se tá todo mundo acompanhando. Ok. Então, pessoal, olha, é isso, tá? É isso que tinha para hoje, tá? Eu vou aqui só finalizar aqui. Desejo todos aí um ótimo final de semana, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E é isso. Tchau, viu?